Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio número 27. Estamos aqui dando continuidade à série Apostadorias Especiais, um olhar técnico para um direito fundamental. E esse segundo episódio dessa série, nós falaremos sobre a aposentadoria do portador de deficiência, outra categoria aí abrangida nessas aposentadorias especiais. No episódio passado nós falamos dos expostos agentes nocivos, seguimos aqui com os portadores de deficiência, os conhecidos PCDs, e estamos aqui com um profissional também especializado que esteve conosco em episódios anteriores, já invocou aí uma música no Fantástico, mas a música não é no Fantástico, é aqui no Agenda Cast mesmo. Éder, bem-vindo ao Agenda Cast. Qual é a música? Obrigado. Eu vou querer um rasqueado, né? Porque somos cuiabanos. Colocar a moreninha do CPA. É uma das mais famosas, né? Bacana. Muito bem, fique à vontade aí para as considerações iniciais, pensando na moreninha do CPA. É a especial da especial, ela, né? Pois é, a aposentadoria especial do portador de deficiência, né, do PCD, ela vem na mesma linha do que a gente trabalhou no episódio anterior, Hélida. A gente também vem de um limbo institucional seguindo normas do regime geral. Né? De fato, os RPPS e as reformas da Previdência nunca aplicaram de fato o regramento jurídico e tudo. Então a gente vem seguindo ali a mesma linha de raciocínio do que é de fato aplicado no RGPS, tá? E o que a legislação entende por portador de deficiência, que é considerado aí para ter acesso a essa aposentadoria? Essa deficiência ela tem que ser física, visível, ou abrange aí outras nuances ou forma de classificação? O conceito de deficiência, existe norma internacional, inclusive um decreto federal que vem trazendo isso, né? A deficiência ela é visível e invisível. Né? A deficiência ela é uma condição a qual ela traz prejuízo à vida cotidiana do indivíduo. Então, qualquer doença relacionada com morbidade que venha trazer dificuldades à vida cotidiana do indivíduo pode ser considerada como uma deficiência. Então, não é somente uma deficiência física, motora, né? A mental, né, que a gente chama de doenças invisíveis, sim, também são consideradas deficiências. E como é feita a classificação dessa deficiência? A pessoa que possui esse indicativo ou é acometido dessas doenças, podemos assim classificar, ela precisa passar por uma perícia especial, multidisciplinar? Como funciona e como que é a classificação disso? Leve, moderada, grave, para se enquadrar aí nos requisitos para aposentadoria? Interessantíssima essa colocação sua. Assim como a questão da exposição do agente nocivo, que ela é eventual, a questão da deficiência, como eu disse antes, ela vai de encontro à vida cotidiana. E a vida cotidiana envolve a vida profissional do servidor. Então, por mais que ambas, né, nós dois aqui, duas pessoas sejam acometidos de uma deficiência quase que análoga, ela representa de maneira distinta na minha vida do que ela representa na sua. Né? Então, para calcular um grau dessa deficiência, o impacto dessa deficiência na vida do servidor, ele passa por uma perícia multidisciplinar, né? Uma avaliação biopsicossocial, onde tem médicos, agentes de saúde, assistente social, que vão interpretar o que aquela deficiência faz na vida do servidor. Então, quando o paciente, né, quando o profissional, o servidor é periciado, né, a avaliação do médico, ali naquele momento, do profissional que está fazendo essa avaliação, do assistente social também, porque ele é multidisciplinar, posso convocar para uma perícia um fonoaudiólogo, né, um médico de fato que seja relacionado à especialidade daquela deficiência, ou uma pessoa que tenha conhecimento naquilo de uma área social, para fazer um estudo em cima da vida cotidiana do servidor. Por exemplo, um deficiente físico, né, que ele tem problema de mobilidade, só que ele possui um carro adaptado. Ele não está no mesmo grau de deficiência de um que não possui um carro adaptado e que depende de transporte público. Né? Agora, duas pessoas numa condição de cadeira de rodas. Um mora em uma via pavimentada e com calçadas. O outro não, mora em uma via que não há pavimentação asfáltica. Eles também não estão expostos ao mesmo grau de deficiência,
Porque ela vai de encontro à dificuldade da vida cotidiana do servidor. E aí entra também aquelas pessoas que, por exemplo, possuem pernas mecânicas. Exato. Ou possuem aí os equipamentos mais tecnológicos, que hoje evoluiu muito. Muito. Né, Então, nesse aspecto. você vai agora para o campo profissional, né? Essas mesmas pessoas, esses mesmos exemplos. Um é professor, o outro é gari. Né? É a mesma deficiência, só que um gari com deficiência motora, ele não vai conseguir subir em cima do caminhão, pegar resíduo, jogar lá dentro. O professor, talvez ali numa função acadêmica, consiga. Né? Então a avaliação dentro do campo profissional, também no pessoal, vai de encontro ao quão autônomo você é. Qual é o grau de necessidade de apoio de terceiros para desempenhar suas funções ou ter a sua vida cotidiana? Implica dizer que é personalíssimo. Personalíssimo. É avaliação de pessoa por pessoa. Não Eu basta tenho uma ter a deficiência, deficiência isso. análoga que vai se aplicar a mesma coisa para ambas Não, as tem pessoas. visão monocular, por exemplo. Eu tenho visão monocular. Só que a minha atividade, eu não tenho prejuízo por ser monocular. Ah, posso sair por uma deficiência? Depende. Né? A junta médica ali, a avaliação biopsicossocial, que vai estar fazendo essa análise. E aí, nessa análise, é interessante que hoje é utilizado, muito comum, o método FUSE. Que o método FUSE, ele vem trazer uma racionalidade, uma lógica do que até então está subjetivo. Né? Porque é da minha análise, da minha conversa. Eu tive em visita há um tempo, em um determinado RPPS, e em conversa com a médica coordenadora da junta, ela disse que em dias de visita, de consultas, de perícias para avaliação de dosimetria de deficiência, fica uma pessoa na porta do Instituto Apaisana para ver como é que o servidor chegou lá. Até para ter condições de avaliar. Entendeu? Essas diferenciações. Exato. Ele chegou andando, ele subiu a calçada, ele usa muleta, ele veio de carro, tudo isso é importante. Extremamente importante. Extremamente importante para que o médico consiga, de fato, calcular e mensurar o impacto. Então, como eu disse, essa avaliação, ela tende a ser subjetiva. Né? Quando eu venho trabalhar ele na escala FUSE, eu trago o binário para ele, trago 0 ou 1. Então, eu trabalho numa escala de quão autônoma essa pessoa é, 25, 50, 35 e 100 ali. E depois disso, eu aplico o método linguístico, que vai trazer uma razoabilidade, uma equidade, né? Porque eu avalio a deficiência visual, motora, intelectual. Então eu tenho critérios que vão ser questionados ali naquele momento. Não necessariamente o periciado sabe de fato o que está sendo avaliado. Ali não está se questionando se ele tem ou não uma deficiência. Sim. Tá? É o impacto da deficiência na sua vida cotidiana. E aí, com base nessa classificação que a gente consegue fazer através do método FUSE e a aplicação do modelo linguístico, ele traz qual é o grau daquela deficiência. Leve, moderada ou grave. E aí, com base nesses critérios de uma perícia médica conjunta, multidisciplinar, com outros profissionais, psicólogos, assistentes sociais e tudo mais, é que é determinado isso. Né? Pode ser que a avaliação seja feita individual, onde o médico faz um e o assistente social faz outro, e depois essas notas, vamos assim dizer, são somadas para que seja determinada, ou não, eles já fazem junto ali em comum acordo, por exemplo, e colocam. É importante que, assim, isso é norma do regime geral, tá? É isso que eu ia perguntar, se, por exemplo, os RBPS utilizam a mesma métrica de aplicar o método FUSE para essa classificação ou não. Hoje eles utilizam porque está no manual do INSS, do regime geral, que é praticado, né? Como eu disse, na mesma forma do agente nocivo, a gente não tem lei própria no regime geral, é a lei complementar 142 que está lá desde 2013 trazendo essa regulação. Tá? Então a gente segue as normas do regime geral para isso. É aquela questão, né? Essa categoria, assim como a anterior, ficou aí num vácuo legislativo, falando-se de RPPS. Sim. E como era antes da Lei Complementar 142 de 2013, antes da Emenda Constitucional 103, como que funcionava essa apostadoria por portador de deficiência? Somente através de via judicial. Todos os processos antes de 2013, a aposentadoria por deficiência, eram através de via judicial. Então sempre a luta judicial, não havia brecha legislativa, nada que fosse de forma administrativa. Não existia uma condição, aí a Lei 142, a 142 veio para trazer uma luz no fim do túnel, assim.
Eu ainda a classifico como menos prejudicial se comparado com a questão das exposições, né, dos agentes nocivos. Mas antes da 142 era só através de demanda judicial. Aí com a 142 veio os critérios, né, de leve, grave e moderada, com aumento de 4 anos, iniciando em 20 e 25, mulher e homem, né, que veio trazendo um pouco mais de tranquilidade para os servidores relacionados, que estão condicionados a uma condição de deficiência. A Lei Complementar 142 de 2013, ela foi um marco para essa aposentadoria portador deficiente para o RGPS. E aí, analogamente, o RPPS adotou-se a 142, aplicando-se as mesmas regras para os servidores públicos. E nós temos aí o intervalo entre a 142 e a emenda constitucional 103, que nós tínhamos regras e requisitos da 142, que não necessariamente manteve-se a mesma. Você Sim. falou das classificações e tal da 142, e aí nós trouxemos a 103. Como funcionava na 142 e qual que é a diferença, falando agora da 103, que é o que está em vigor atualmente? Certo. Na 142, idade fixa, 60 a 55, né? E iniciando em 20 anos para grave, para mulher, e 25 para homem. E aumentando 4 anos. Então, chegando ali 20, 24 e 28, 25, 29 e 33, certo? E sempre, antes ali na 142, integralidade da média, 100% da média. Quando veio a reforma da Previdência, mais uma vez, da mesma forma, ela fez como na exposição, alterou a métrica de cálculo, manteve seus critérios de idade, tempo de contribuição, né? E alterou ali a métrica para o tipo de cálculo. Aplicou-se também os 60% mais 2, com a condição de que 20 anos para homem, 15 para mulher. Então, só isso que ficou diferente ali na questão das reformas. Mas ainda é submetido a uma avaliação biopsicossocial, ainda é aplicado os modelos linguísticos FUS, na maioria dos RPPS, né, nessa questão da dosimetria, da deficiência, seguem os mesmos critérios rigorosos que está seguindo o regime geral. Então, a mesma regra que alguém se aplica no INSS ou vai se aposentar no RPPS é a mesma coisa. A diferença é que na 103, ele não leva mais 100% da média, é a média aritmética ali, as 100% da média aritmética. Apurou-se média, com 20 anos, 60 mais 2 do que excede para homem, mulher 15. Essa é a única diferença. Então, foi exatamente esse impacto para os servidores para aposentar com a questão da deficiência. Falando de 142 para 103, apenas a questão do cálculo. Somente a questão do cálculo, né? E aí a gente faz um gancho com o passado, né? Eu aplico o mesmo cálculo que estou lá. A mulher ainda teve essa redução de 5 anos, então 60 é com 15 anos de contribuição. O homem permaneceu com 20, mas se você pega a regra de exposição de agentes nocivos ou uma regra comum, o homem também tem direito a se aposentar com 25 anos de contribuição. 20 anos 60, o que excede 2%. O cálculo manteve-se aí o mesmo critério. Manteve-se o mesmo critério. Só que a questão da deficiência, como a gente colocou no começo, ela é sensível, né? O servidor, ele não necessariamente ele ingressa no serviço público numa condição de portador de uma deficiência. Ela pode ser adquirida. Durante a vida laborativa. Perfeitamente. Da mesma forma que ela pode ser adquirida, ele tem períodos que ela pode ser leve, tem período que ela vai grave, tem período que ela vai moderada, e isso vai oscilando, porque a vida cotidiana tende a mudar. E como funciona nesses casos? Ingressei no serviço público, estou ali, atividade normal, comum, não sou portador de deficiência, trabalhei por algum tempo, exemplo, 10 anos, e fui acometido de uma enfermidade que me colocou nessa condição de portador. E aí também reúno os critérios para aposentadoria por deficiência, enquadrando aí na classificação, moderada, Perfeito. leve e grave. Esse tempo que eu tive de 10 anos nas minhas condições normais, perfeitas, digamos assim, ela soma-se a esse período ou não? Como funciona para nós deixarmos bem claro para o nosso ouvinte? Ela não vai somar. Não vai ser utilizada para nada, digamos. A gente precisa fazer a qualificação do seu tempo. Para uma aposentadoria especial, pressupõe-se um tempo qualificado. Um tempo comum não conta como um tempo especial, certo? E essas oscilações,
A gente vai considerar um tempo preponderante ali no caso da avaliação, a gente não, né? O médico que vai trazer esse laudo aí. A equipe avaliadora. A equipe avaliadora que vai trazer esse laudo, eu não sou médico, eu não posso avaliar. Ele traz uma condição e, assim, ele avalia se esse é o seu histórico para definição do que é preponderante, mas o que conta é o momento da sua aposentadoria. Então, no momento da sua aposentadoria, ele vai avaliar qual era o tempo preponderante. Eu não estive sobre uma condição de deficiência, então, de fato, esse tempo não conta para a aposentadoria por deficiência. Interessante, não é nesse tipo de apostadoria, mas na apostadoria do professor, que também é classificada como especial, um RPPS recentemente nos acionou para alterar o software, porque ele considera, por exemplo, o tempo especial de professor para classificar o professor como a apostadoria especial, mas no cálculo do benefício ele considera-se todo o tempo de contribuição desse servidor, independente de ser especial ou não. Respeito, mas discordo. Exato. E aí é aquela questão, não vamos julgar no sentido de estar errado. Exato. Mas no sentido de colocar ali o entendimento. Porque se eu já coloquei o critério do tempo que ele precisa cumprir para fazer jus à apostadoria especial do professor, mas que é especial, e ao mesmo tempo eu vou considerar esse requisito para um fim, mas para o outro fim, que é o cálculo-benefício, eu considerar o todo. Já que você abriu a janela, eu vou voar. Vamos lá. Eu vou voar um pouco. Nessa linha de raciocínio, por que eu marco uma tese discordando? Quando a gente está fixando proventos, a gente tem um denominador. Tinha na emenda 41, evidentemente, hoje mudou um pouco, né? Mas hoje é numerador só. O denominador que é o tempo de contribuição. O tempo de contribuição sempre foi um dos incisos das regras. Então eu tenho lá a regra no caput, o inciso 1, tempo de contribuição, o inciso 2, idade, ou o inciso 1, idade, enfim, ele é um inciso. A questão do professor, ele é um destaque dentro do artigo que manda aplicar uma redução em cima daquilo, de 5 anos no caso. Então para mim não faz sentido, não concebo. Em linha inversa a isso, teve também um RPPS que nos questionou, e a gente discutiu e eu concordo com ele, é que o pedágio praticado se aplica ao tempo especial da função de magistério. Pela mesma linha de raciocínio. Sim. Ele é o tempo de contribuição. Então, há de haver pedágio do tempo de contribuição especial. Né? E isso é tão claro, e eu também não recebo isso, por exemplo, numa outra aposentadoria especial, que é essa aqui de deficiência, ou no próprio agente nocivo, que você pode perceber que nessas leis, né, nesses artigos que tratam a especial, não há previsão de pedágio. Então é um tempo puro, limpo, transparente, claro. E quando eu mando usar numerador ou denominador tempo de contribuição, eu não tenho ressalva, eu sou específico àquele determinado inciso do artigo. Né? Então eu acredito que essa ideia de se utilizar um critério para apurar o direito e um outro critério para apurar proventos, é eu combinar o melhor dos dois mundos. Né? Como eu disse no início, compreendo, aceito, mas não concordo. Acredito que de fato há uma interpretação que foi caminhando para esse sentido, mas que eu acredito que tecnicamente isso não é o correto. E na aposentadoria por deficiência ela não é diferente, é tempo qualificado. E você bem colocou a questão de interpretação. E hoje não, desde sempre, a letra da lei tem margem para interpretações. Muita, por isso tem muito advogado. Então interpreta-se também muitas vezes pela conveniência ou pela questão de ser pró-servidor ou não, enfim, tem ali as questões que acabam se envolvendo. Mas aqui, né, a nível de legislação, não temos esse olhar pró ou contra, não é essa a questão. A questão Perfeito. É o que está estabelecendo ali a legislação para que seja aplicado. E ainda nesse contexto, é muito interessante porque, assim, a minha opinião pessoal, ela não vai trazer para um cliente nosso, por exemplo, a opinião da empresa. A minha opinião pessoal, ela é discutida aqui dentro. Sim, e aí nós formamos um entendimento. Algo consolidado, porque o nosso software de gestão, ele foi concebido com a questão de como a lei ela está ali desenhada, né? Como ela está desenhada, o software também está. E aí os entendimentos são firmados para que seja ali aplicado e que tenha um resultado científico de acordo com essa aplicabilidade. Perfeitamente. Mas, ao mesmo tempo, nós falamos que o nosso software é uma solução tecnológica, então nós adaptamos para cada RPPS. Para cada RPPS. Então nós vamos a RPPS que tem a interpretação diversa da nossa, do que nós interpretamos, e sim, adaptamos o software para atender aquela interpretação, mesmo porque
o RBPS está praticando assim e é homologado pelo Tribunal de Contas lá daquele local, não somos nós que vamos De modo algum. colocar, não, tem que ser assim, pronto, ferro e fogo. Não, de modo algum. E a administração pública também, ela tem um caráter reparador. Em outros estados que a gente já trabalhou também, existia um abono salarial que acabou integrando a remuneração de alguns aposentados e pensionistas, porque à época o gestor ele não podia fazer reajustes, né, na folha por conta de lei de responsabilidade fiscal, ainda nem existia na realidade essa lei de responsabilidade fiscal, estava impedido mesmo de dar reajuste. Então ele criou um abono que acabou integralizando. É óbvio que isso é inconstitucional, esse abono não poderia integralizar, porque ela não faz parte da remuneração do servidor efetivo, né? Mas a administração pública ela tem algumas características reparadoras ao longo do tempo que acabam, por fim, as procuradorias jurídicas, as PGS, firmando entendimento nesse sentido, né? Então, assim, ninguém dormiu e acordou com essa ideia. Eu tenho certeza que algo histórico aconteceu ali para que se chegasse nessa construção. Mas, olhando friamente para a letra da lei, é um tempo qualificado, que é o tempo que vai ser usado tanto para a avaliação do critério de elegibilidade ou não, na regra, quanto para o cálculo dos seus proventos. Poderíamos ficar aqui mais tempo debatendo o tema e navegando, inclusive, para outros análogos Sim. e similares, porque temos bastante conteúdo para isso. Mas vamos caminhar para o fim do nosso episódio de hoje com a seguinte questão. Como que um servidor público que é portador de deficiência, ele pode se preparar para a aposentadoria por deficiência? Sabemos que aí tem avaliações que precisam ser feitas, biopsicossocial, com os profissionais que você já mencionou, tem todo um método de cálculo, toda uma métrica a ser mensurada para definir a classificação da sua deficiência, então ele ser enquadrado ali, moderado, leve, grave, para aposentar. E como que ele consegue planejar para essa aposentadoria? O ideal, nesse sentido, aqui o servidor ele tem um pouco mais de liberdade. Ele pode requerer uma perícia, né, uma avaliação pericial, para a classificação do seu grau de deficiência, né, como essa deficiência impacta na sua vida cotidiana. Então, o ideal é que ele tenha avaliações periódicas. O correto seria dizer que a administração precisaria periciar periodicamente os seus servidores para avaliação. Até porque a gente poderia ali alterar um servidor de função, fazer uma readaptação do servidor em uma outra função que ele consiga desenvolver. Vou colocar para você como, por exemplo, uma pessoa merendeira, né, que tem aquelas conchas gigantes, né, e ela tem um problema físico em um braço, por exemplo. Ela não vai conseguir ficar ali mexendo aquela panela grande, né, mas talvez dentro da própria estrutura tenha alguma outra atividade que ela consiga fazer. Então reconhece a deficiência, reduz o grau dela, porque naquele momento a atividade não está requerendo tanto esforço físico dela nesse sentido. Então é importante que o servidor esteja atento às suas avaliações, né? A qualquer momento que ele sentir uma alteração do ambiente doméstico ou profissional, que seja requerido. Não há na legislação uma periodicidade para essa avaliação, não há essa obrigatoriedade, digamos assim. Não há. Deixar muito claro também que essa aposentadoria ela não é exclusiva para o servidor que ingressou no serviço público já com uma condição de portador de uma deficiência. Deficiência adquirida durante a vida laborativa também é considerada, né? E a deficiência é importante que o grau dela vai mudando conforme a vida cotidiana, as facilidades da vida vão acontecendo, Na né? própria adaptação da pessoa, né? Aquela condição e tal. A tecnologia, as Sim. ferramentas que te proporcionam mais comodidade, mais lazer. Uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de locomoção pode fazer teletrabalho, né? Trabalhar de casa ali, então ela consegue isso reduz também. Então ela vai conseguir ficar mais tempo ali na sua profissão, no seu trabalho. Então é importante que ele tenha avaliações periódicas para que seja isso constatado de fato, que ele guarde toda a documentação que ele tem ali, que ele faça um planejamento previdenciário para isso, porque também pressupõe-se uma diminuição de sua renda ao se aposentar. Pode buscar um especialista para ele entender um pouco mais, se aprofundar em como funciona. Deve procurar um especialista para compreender, saber dos seus direitos, o que é assegurado, qual caminho percorrer. É nesse sentido. Ela é um pouco mais delicada, né, calculo eu, porque a pessoa já existe uma condição de portador de uma deficiência, a qual lhe traz uma desvantagem frente ao mundo. Competitiva em alguns porque aspectos. O mundo não está preparado para respeitar Sim. essas pessoas da forma que elas merecem ser respeitadas, né? Então é muito importante que ela esteja atenta aos seus direitos para que ela consiga, de fato, no momento da sua aposentadoria, depois de tanto tempo servindo,
ter em tempo hábil o seu direito garantido. Gratidão pela sua valiosa contribuição no episódio de hoje, um assunto bem específico sobre aí, nós vimos muitas peculiaridades, né, muita coisa que precisa ser vista, observada, para enquadrar nesse tipo de benefício de aposentadoria para uma classe especial de pessoas que estão servindo e contribuindo com o servidor público, que o RPPS tem esse cuidado com essa classe, tem vários RPPS com trabalhos específicos voltados para essa categoria, isso é muito importante, que humaniza e aproxima desses servidores, até para levar esse conhecimento a eles. Eu vejo também um movimento do RPPS, da Secretaria de Previdência, para poder levar mais conhecimento para os servidores em âmbitos gerais, inclusive para essa classe, no sentido de publicar mais informações, palestras, levar o conhecimento. O próprio Progestão fomenta muito isso na educação previdenciária, para levar para todo o público, e esse público das aposentadorias especiais também estão envolvidas, então eles precisam ter o conhecimento para chegar certinho nos seus direitos, para entender e compreender como funciona, e do outro lado a RPPS também levar até eles essa informação, para disseminar, porque é o que eu já disse em outros episódios, nada melhor do que trabalhar com um servidor bem formado e conhecedor dos seus direitos, do que lhe cabem, do que lhe assiste. Vai ser muito mais fácil e rápido para a concessão do benefício, com mais celeridade, porque ele terá as documentações, terá o conhecimento, já terá condições ali de definir, porque é uma apostadoria voluntária, e assim ter acesso ao benefício. O RPPS tem mais agilidade na concessão desse tipo de benefício também. De fato, é uma questão de saúde pública, né, na minha concepção isso, e de respeito com o servidor, com o trabalhador. Infelizmente, quem está vinculado ao regime geral tem um pouco mais de dificuldade que isso, né, por conta de todas as questões, que é a maior massa, né, o maior regime previdenciário do Brasil. Mas dentro do serviço público, né, esse assunto, ele está restrito à discussão nas juntas médicas, né, porque são eles responsáveis ali por essa avaliação. Então, eu acredito que deve haver uma mobilização maior, deveria haver uma mobilização maior, um cuidado maior dos RHs, das origens, de controlar, saber de fato quem são esses servidores, onde eles estão, como eles estão trabalhando, onde eles vivem. O acompanhamento deles, né? De fato, para que eu tenha um controle efetivo desse grupo específico de trabalhadores que merecem uma atenção. A aposentadoria do portador com deficiência, ela tende a ser mais demorada do que a comum, já justamente pelas comprovações e especialidades, porque não é feito um trabalho periódico, contínuo. Um trabalho prévio, né, que vai ali evoluindo com o tempo. Isso, em cima desses servidores. Então, quando no momento que ele quer se aposentar, é o momento em que tudo começa a ser construído. Então traz bastante dificuldade para o servidor, que já tem muita dificuldade no mundo cotidiano. Sim. É isso mesmo. É isso, Éder. O Agenda Cast de hoje fica por aqui. Deixa à vontade aí para suas considerações finais para fechar esse episódio aí com chave de ouro. Só agradecer mais um convite, dizer que eu estou à disposição aqui para conversar sobre os temas que a gente ainda vai falar. É muito interessante. A gente estuda com frequência alguns temas, outros nem tanto, né, porque eles são mais raros, como por exemplo essa questão da deficiência. É interessante que depois da reforma da Previdência ele veio com bastante ênfase, a gente viu uma crescente nas concessões de servidores portadores de deficiência, talvez pelo amplo debate, né, que foi a PEC, talvez pelos meios digitais, que vem crescendo cada vez mais e trazendo acesso à informação, né. Então, assim, eu gostaria de deixar muito claro que esse tema ele é sensível, ele é restrito a uma junta médica oficial, ali a avaliação, a dosimetria disso, e a gente é habilitado somente a trazer a parte técnica de como se dá essa concessão, né? Não da avaliação propriamente dita da deficiência do servidor. E para agradecer e atender o seu pedido da música Morena CPA, vamos fechar nosso episódio de hoje com essa música em sua... Agradeço, ó, tá vendo? Foi promessa cumprida. Sua consideração. Então fechamos o episódio com Moreninha do CPA, e aí é bom, vamos fomentar a cultura local para o país. Conheçam da nossa Cuiabá. Música, que é o Rasqueado. Gratidão a você que esteve conosco até aqui, esse episódio. Convido a estar conosco no próximo Agenda Cast, que fecharemos a série com a apostadoria especial do professor. Você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos
no Instagram, Spotify, YouTube. Comente, compartilhe esse episódio, manda para o colega do RPPS, para o servidor que está nessa condição, para ele aprender um pouco mais, para ele buscar um pouco mais de conhecimento e interaja conosco. Mande a sua dúvida, reclamação, sugestões. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima! Foi dançando siriri que comecei a namorar uma morena parceira bonita igual não há. Dos cabelos cor da noite, dos olhos cor do mar. Ela mora na avenida mais bonita de Cuiabá. Ai, 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 moreninha no CPA, é a garota mais bonita que existe em Cuiabá.